Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre Exu, esse orixá enigmático que muitas das vezes a gente não consegue acessar a sua dimensão, né? Exu é tão enigmático que o pouco que a gente falar de Exu ainda é nada, e o muito que a gente falar de Exu ainda é pouco. Porque Exu é um orixá responsável pela constituição desse universo, né? Exu é o orixá que responde pela constituição do universo na sua totalidade, né? Ele possivelmente ele nem deveria ser considerado um orixá nos moldes como a gente costumeiramente entende, porque Exu está muito além, diríamos assim, dos padrões de conceituação do que é o orixá. Se a gente partir do pressuposto que Exu é a protomatéria da existência, né? Olha só, a protomatéria da existência, né? Quando a gente fala que Exu é uma protomatéria da existência, a gente está dizendo que essa existência, que é material, ela se encarrega da precisão de Exu, porque Exu materializa essa existência, né? A existência é material, é visível, é palpável. A inexistência ou a pré-existência, ela não é material. Ela é invisível, né? Ela não é física, ela é imaterial, né? Mas o imaterial e o material, ele também não está dissipado, desencontrado como a gente gostaria, né? Como 2 mais 2 são 4, 8, 80, imaterial e material. Não. O material está no imaterial e o imaterial está no material. A gente poderia dizer que a energia está na forma, a energia está na matéria e a matéria está na energia. A gente já sabe, graças à física, que matéria é energia e que tudo sobrepõe a energia, né? Que a energia sobrepõe a tudo, melhor dizendo. Que a própria matéria é energia, mas também a matéria na energia, assim como a energia na matéria, né? Então o imaterial está no material, o material está no imaterial. O visível está no invisível, o invisível está no visível. A verdade sobre isso é que o que está em cima está embaixo. A gente pode partir do pressuposto que essa lei do hermetismo, né, essa lei hermética, ela tem como sentido mesmo o visível e o invisível, né? A gente pode deliberar que o visível está embaixo e o invisível está em cima. Então, o que está em cima está embaixo. Uma coisa está na outra, outra coisa está na outra, né? Então, quando a gente chama Exu da protomatéria da existência, a gente concede a ele um lugar primordial, inclusive na própria relação com o orixá, uma vez que cada um dos orixás precisam de Exu, necessitam de Exu para a sua mobilidade no mundo. De igual maneira, nós humanos também precisamos de Exu para a nossa mobilidade no mundo. Isso quer dizer o quê? Que sem essa protomatéria da existência, a gente não conseguiria mover. Isso também pode nos levar à conclusão de que sem Exu não haveria movência no universo, não haveria gravidade no universo, não haveria movimento no universo. E tem um sentido para a gente chegar a essa conclusão. Eu já falei aqui e vou repetir. Exu é pré-existente. No momento da existência, Exu dormia um sono profundo dentro de uma concha gigante. Exu morava dentro dessa concha gigante.
Exu vivia dentro dessa concha gigante e ali ele dormia um sono inerte, um sono profundo. Em algum momento, Exu foi despertado desse sono profundo, desse sono inerte, ou seja, desse sono sem movimento, sem movência, por Olodumare. Olodumare despertou Exu, porque Olodumare é um demiurgo, ele é um arquiteto divino. Ele está sempre criando mundos, ele está sempre arquitetando mundos. E naquele momento, ele precisava contar com Exu e desejava contar com Exu para que esse mundo que ele queria chamar de Aê, que ele estava arquitetando e iria chamar de Aê, se tornasse material. Por que Olodumare foi até Exu? Porque Exu era o único ser naquele espaço inerte que, ao despertar, conseguiria, através do seu poder, dar movência para a arquitetura de Olodumare. Então, essa arquitetura do mundo, ela não funciona, do mundo na perspectiva urubá, ela não funciona como a arquitetura de mundo na cosmogonia judaico-cristã. Na cosmogonia judaico-cristã, lá descrito na Torá, né, como está escrito no livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis, né? Bereshit em hebraico, Gênese em português. O termo Gênesis é uma tradução um tanto quanto ruim e ela não representa o que significa no hebraico a palavra Bereshit. A palavra Bereshit no hebraico quer dizer origem. Então, o melhor nome para o livro do Gênesis, traduzindo a partir do hebraico, seria o livro das origens, né? A partir da cosmogonia, da cosmologia, da cosmopercepção judaico-cristã. A cosmogonia judaico-cristã parte do pressuposto que Deus, né, criou o mundo em 6 dias, sendo que no 7º dia ele descansou. Em 6 dias, ele criou o mundo, como narra o livro de Bereshit, o primeiro livro da Torá, o primeiro livro do Pentateuco, como queiram. Ele criou esse mundo através do verbo. O Gênesis, o livro da origem, o primeiro livro do Pentateuco, ele diz o seguinte: o Espírito pairava sobre as águas. Em algumas traduções também o verbo, com V maiúsculo, pairava sobre as águas. Isso quer dizer o quê? Que Dus utiliza desse verbo, desse espírito, do Paráclito, para dar poder de ação, ou para ter poder de ação sobre a sua invenção. Então, como é que ele cria o Dus, né? O Deus judaico-cristão? Ele cria falando: faça a luz, faça os animais, faça as plantas e, por fim, faça o homem à sua imagem e semelhança. Então, esse faça é um verbo de ação, né? Faça. Esse verbo fazer está emitindo uma ordem de fazimento, diríamos assim. Então, façamos. Faça, ou em algumas traduções também, haja luz. Então, a voz de comando de Dus, né, de Deus, de Adonai, ela é feitura, ou ela é fazimento das coisas que estão sendo criadas. Façamos, haja luz, haja sol, haja as estrelas, haja o firmamento, haja o homem à nossa imagem e semelhança. Faça o homem à nossa imagem e semelhança. O verbo que estava sobre as águas, na cosmologia judaico-cristã, tem esse poder
ou tem esse lugar de ação para fazer as coisas acontecer. E o Espírito pairava sobre as águas. Quando não existia nada aqui, a cosmologia judaico-cristã entende que um espírito, um verbo, em hebraico, ruá, em hebraico. Esse ruá é a força do poder de ação de Deus, de Adonai, de Hashem, na cosmogonia judaica. Então, ele, ruá, que é o espírito, que é o paráclito, que é o verbo, quem está movendo o dito, quem está movendo a palavra. Que palavra? A palavra de fazimento de Deus, de Dus, de Alá, de Hashem. Faça o homem a nossa imagem e semelhança. Faça a luz, faça as estrelas. Então ele usa da palavra para fazer acontecer. E ele faz esse fazimento, ele faz essa feitura de mundo, né? Ele faz essa feitura da terra em 6 dias. Em 6 dias ele cria a terra. Ele cria tudo que precisa na terra. Os frutos, as plantas, as árvores, os rios, a natureza, os animais e por aí vai. No 7º dia, ele descansa, literalmente. Esse descanso do 7º dia, o Shabat, né, como diz a tradição judaica, é o repouso eterno. Porque na concepção judaica, a ordem de descanso é a núpcia a qual o pactuado com Yahvé descansa da núpcia da criação. Porque não esqueça que o próprio ser humano também é criado. Ele também é artífice dessa criação. Então, no Shabat, aquele que fez o pacto, né, através da circuncisão, aquele que fez a aliança através da circuncisão com Yahvé, ele descansa o repouso nupcial, o casamento. Então, por isso que para o povo judeu, o 7º dia, né, o dia do descanso, é fundamental. Eles não acendem luz, não acendem o fogo, eles não fazem nada, né? Tudo já está pronto, né? Porque é um dia de descanso, é o dia da núpcia, é o dia de renovar a aliança, é o dia de ficar inteiramente disponível em oração, meditação, estudo para Yahvé, para que essa aliança seja renovada numa semana que se finda, porque os 7 dias da semana, dentro do calendário romano, do calendário ocidental, corresponde a essa lógica dos 6 dias da criação, mais um dia de descanso. Bom, isso é a concepção judaica. Quando a gente retoma para a concepção iorubá, e aí eu estou fazendo uma comparação para vocês entenderem o dimensionamento disso, já que a maioria de vocês foram formados, foram educados nessa concepção judaica cristã. Então, para vocês entenderem a diferença entre a concepção judaico-cristã e a concepção iorubá, a gente testa essa comparação, né? A comparação serve de didática, né? Serve de meio para a gente compreender diferenças, né? Então, quando a gente faz comparação, é um método, o método comparativo, ele é utilizado para a gente perceber diferenças e também perceber semelhanças, né? O método comparativo, ele possibilita a gente compreender isso. Na concepção iorubá, na cosmologia iorubá, Olodumare necessita a priori de Exu. Se a gente for comparar, a gente pode afirmar que Exu faz o mesmo papel que o Ruá hebraico, né, o espírito, está fazendo ali. Só que não. Exu, o Elebara, não é o Ruá.
Porque o Ruá, ele é o Emi, ele é a força do sopro divino, ele é a força do sopro eterno. Porque o Ruá, né, lá no Bereshit, no livro do Gênesis, da Torá, ele é o Espírito, ele é o sopro eterno, ele é o sopro divino. E Olodumare também tem um sopro eterno, Olodumare também tem um sopro divino. O sopro eterno, o sopro divino de Olodumare é o Emi, chama Emi, que quer dizer sopro, é o sopro de Olodumare. Por isso que ele também é chamado de Eleni. Eleni, ou Alaemi, né? É o epíteto do Olodumare, ele é o grande Emi, o grande sopro, o sopro eterno, o sopro sublime, o sopro que dá vitalidade a todas as coisas. Então Exu não é esse Ruá, porque esse sopro, esse Emi, na cosmologia iorubana, ele também vai entrar em ação. Mas não agora. Neste momento que Olodumare desperta Exu do seu sono inerte, do seu sono profundo, ele está chamando Exu, a protomatéria da existência, para dar materialidade ao projeto criacional. Porque até então, Olodumare só tinha um projeto. Até então, Olodumare só tem um projeto criacional. Ele não tem ação. Ele não tem engenharia. Ele só tem arquitetura. Ele fez uma maquete, ele desenhou uma maquete, ele montou uma maquete do mundo, do Aê, mas ele não tem engenharia, ele não tem mestre de obra. Ele não tem os pedreiros, né? E nem Exu vai ser esse pedreiro. Nem Exu vai ser esse mestre de obra. Mas Exu, a protomatéria, é o que está por trás do poder de ação, de confecção, de elaboração, de execução da obra. Então, quando Olodumare desperta Exu, acorda Exu, o que ele faz? Ele ativa a mecânica. Ele ativa o movimento. Ele ativa a capacidade das coisas acontecerem, movimentarem, moverem. Então, Olodumare desperta Exu. Isso quer dizer o que também? Que Exu já estava lá. Exu já se encontrava lá. Exu tinha feito alguma coisa antes? Exu teve alguma atividade antes? Olodumare precisou usar de Exu em outro momento? Isso a gente não pode saber, mas eu deduzo que sim. Eu deduzo que a Terra criada não foi o primeiro planeta que Olodumare criou, e não é o planeta mais velho. Se a Terra não é o planeta mais velho, a gente pode deduzir que outros planetas existiram, ou existem, obviamente, antes da Terra. E que esses planetas que existem antes da Terra, que são mais velhos do que a Terra, também foram criados por Olodumare. E se existe alguma espécie de vida, como os cientistas vêm concluindo nesses outros planetas, a gente pode sim concluir que possivelmente Olodumare auxiliou, precisou de Exu em outras instâncias, em outras invenções, em outras criações, em outros momentos anterior à criação do Aê, do mundo da Terra. Então, quando Exu ali desperta, quando Exu acorda, então acordou a energia, acordou o movimento, acordou aquele que tem capacidade de dar materialidade para as coisas, porque o Olodumare é invisível, ele nunca aparece, já perceberam? Ele nunca aparece. Então ele age, ele funciona através dos seus artífices.
E o primeiro artífice dele é Exu, o Elebara, o movimentador, o articulador, o que vai dando forma, o que consegue agregar matéria e energia, o que detém a energia e a matéria. Porque no princípio é a energia, nos primórdios é a energia. Antes de qualquer coisa é a energia. A energia antecede a matéria. Quando a matéria é criada, a energia já está ali. Quando a matéria é inventada, a energia já está ali. Quando a matéria é executada, a energia já está ali. Então, no princípio era energia. Então, Exu consegue unificar essas duas coisas, a energia e a matéria. E através da energia e da matéria, ele vai fazendo um papel na obra de Olodumare crucial. Ele vai assumindo um papel que no projeto de Olodumare é fundamental. Qual que é o papel? Ele é o grande engenheiro, diríamos assim, ou o grande mestre dessa obra que é o mundo. E ele vai contar com alguns operadores, ele vai contar com alguns pedreiros, com alguns operários, né? É como se Exu encarregasse, é como se Olodumare encarregasse Exu de coordenar esse trabalho todo da criação. E a gente pode dizer que Exu é o grande coordenador, o gerente desse trabalho de criação. Porque ao mesmo tempo que ele está gerenciando, ao mesmo tempo que ele está movendo a funcionalidade disso, ele também está possibilitando que isso chegue à conclusão, que isso chegue aonde tem que chegar. Então, quando os orixás partem para a Terra nessa comitiva liderada por Exu, né? Os artífices que ele traz para a Terra são operários que vão tornar esse espaço que já foi projetado, que já existe como espaço, no que a gente pode denominar como Terra. Porque quando os orixás desceram do céu para a Terra através de uma palmeira em Guiopé, não podemos esquecer que antes deles descerem, havia, na narrativa, no Itan, havia ali um estacionamento, né? Na fronteira do céu com a terra, os orixás ficaram estacionados, né? Eles não desceram direto, eles averiguaram, né? A narrativa vai dizer que foi jogado terra primeiro, tudo parecia molhado, era muita água, então jogaram terra através de uma sacola eterna, uma sacola cósmica, uma sacola de existência, né? Jogaram a terra. Depois da terra, colocaram uma galinha Angola, né? Enviaram uma galinha Angola para que ela esparramasse essa terra. Depois enviaram um camaleão para que o camaleão, ao transitar pela terra, né? Ao pisar na terra, ao circular, ao rastejar pela terra, tornasse isso plano. E por fim, mandaram uma pomba. Isso parece linear, né? Mas não é tão linear assim. Se a gente for pensar de forma sutil, a gente vai ver que o elemento terra, a galinha da Angola, o camaleão e a pomba são, na verdade, sobretudo esses três animais, a galinha Angola, o camaleão, né? A Laguemon e a Eleie, né? A gente tem aí um princípio para a gente começar a entender o que aconteceu. Quer dizer, quando eles enviam a Coquém, depois envia o camaleão, a Laguemon, e depois envia a pomba Eleie, nós temos três articulações aí que antecipam, inclusive, essa chegada dos orixás na Terra.
Como assim? A galinha esparrama a terra que foi colocada ali. Então essa terra veio do céu. Se essa terra veio do céu, a gente podemos concluir que tudo era água. Que tudo era água. E isso aproxima muito do que está lá na Torá, lá no Bereshit. O Espírito pairava sobre as águas. Só existia água e uma escuridão imensa. Então, água era o que existia nesse planeta criado, desenhado, projetado por Olodumare. Olodumare já tinha projetado esse planeta. E ele projetou ele como água. Então, tinha água, existia água. E como existia água, eles jogaram a terra do céu, a terra do Orum, nessa água, formando aí os continentes. E foram a Coquém e o Alagemor, o Largato, que se encarregaram de transformar esse montículo de terra em espaços, em territórios, em continentes, esparramando isso pelas águas, né, que estavam tomadas nesse mundo todo. E por fim, uma pomba, sobrevoa esse território, esse espaço, para verificar se existia vida. Porque com o montículo de terra também vieram as sementes. Então essas sementes também foram do céu. Essas sementes também vieram do Orum, que deram origem às plantas, às árvores. E Eleié, a pomba, ela volta, né, dessa trajetória, notificando que a vida, a priori, né, a vida havia germinado na terra. Então os orixás podem descer para começarem o trabalho. Os orixás podem, enfim, atravessar a fronteira, chegar na terra para começar o trabalho, para começar a criação propriamente, né? Então, nesse sentido, quando a gente entende a participação crucial de Exu nessa trajetória da criação do universo, desde dos primórdios, né? Desde antes, desde o momento que o Olodumare desperta ele para essa finalidade, até a execução desse projeto, a gente tem aí um lugar primordial, fundamental, importantíssimo de Exu na própria constituição da vida nesse lugar chamado Terra. Porque o papel de Exu não se encerra quando o mundo é criado. Quando, enfim, os orixás descem para o Aê, descem para a Terra, começa a elaborar a civilização, os seres humanos, os Enians, são criados, né? Eles vão conviver com esses primeiros orixás, né? Vão relacionar com esses primeiros orixás, né? Alguns humanos, inclusive, terem filhos dessas deidades, desses orixás, né? Muitos desses filhos se tornaram também orixás, né? Semideuses, como a gente pode dizer, né? Deixando aí descendências, linhagens na Terra. Exu não interrompe a sua tarefa após o mundo estar constituído. Exu continua assumindo um papel fundamental. Qual que é o papel fundamental? O papel de ajudar humanos e orixá a viverem neste mundo. Porque depois que Exu acaba a criação, se estabelece na Terra, Exu vai viver a sua maneira. E a maneira de Exu viver não é em palácios. Exu não vive em palácios. A maneira de Exu viver é como um andarilho. A maneira de Exu viver é como alguém que simplesmente peregrina pelo mundo. Exu não tem morada. Exu não tem residência fixa. Por isso que ele é um orixá que fica no tempo. A gente não aprisiona Exu dentro de casa. Exu mora no tempo. Exu gosta de ficar no tempo. Exu toma banho de chuva, banho de sol, banho de poeira. Exu está sentado nas encruzilhadas, nos montículos.
nos formigueiros, nas pedras de Yangui. Exu está presente em todos os lugares. Exu está presente no tempo. Por que no tempo? No espaço. Porque Exu é uma esfera cósmica que não consegue, que não pode e que não se permite estar aprisionado. Você não aprisiona o movimento. Você não detém o movimento. Você não mantém o movimento aprisionado. Então Exu fica livre. E por ele ser uma divindade livre, ele está andando pelo mundo. Ele está em todos os lugares. Ele tem poder de trilocação. O que é um poder de trilocação? Um poder de trilocação está dizendo que Exu pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Exu pode assumir vários personagens ao mesmo tempo. Exu pode ter várias facetas ao mesmo tempo. Exu pode estar aqui agora e estar lá na Índia, está lá nos Estados Unidos, está lá em Paris. Porque o poder de movimento de Exu, o poder de mobilidade de Exu é incomensurável. Ele tem várias facetas. Ele tem vários poderes que permitem que ele esteja em vários lugares ao mesmo tempo. E que ele funcione, que ele age, que ele tenha poder de ação simultânea. Então, um orixá que tem esse tipo de poderes, ele não está preso a lugar nenhum. Ele está solto. E toda vez que a gente invoca Exu, toda vez que a gente chama por Exu, Exu comparece ao nosso chamado. Exu atende o nosso chamado. Exu vem imediatamente atender o nosso chamado, porque ele está comandando toda uma mecânica, toda uma ação, toda uma comunicação entre o céu e a terra. Se Exu para de existir, não existe comunicação entre o visível e o invisível, entre o Orum, entre o Aê, entre os orixás e os humanos. Desde que os orixás partiram do mundo, Exu quem possibilita que os humanos continuem comunicando com os orixás. É Exu quem faz essa comunicação. Porque ele, além de ser o orixá da mecânica do universo, do movimento do universo, ele também é o orixá da comunicação. Nada mais justo, já que ele é o detentor da energia que movimenta, que dá vida, que gera todas as coisas. Ele é Babá Alaxé, né? O grande Alaxé do universo. Exu é o Alaxé Abayê, né? O grande Alaxé do universo. O grande dono do axé. Se Exu desaparece de cena, se Exu sai de cena, a gente não tem condição de ter vida, de ter movimento, de ter funcionalidade. Então, Exu, como vai dizer um Oriki, é a boca do orixá. Exu é o alto-falante do orixá. Para o orixá falar, Exu tem que dar permissão. Para o orixá agir, Exu tem que dar permissão. Por isso que Exu é o primeiro. É o primeiro a comer, é o primeiro a ser saudado, é o primeiro a ser homenageado, é o primeiro que a gente dá satisfação, é o primeiro que a gente agrada para que nada dê errado. Porque Exu tem a grande capacidade de fazer o certo virar errado e o errado virar certo. Uma história do Odu Osafum fala da discussão, da briga entre o filho da morte, Alê, e o filho de Orumilá, Onjian. Esse Odu Osafum narra que Alê, o filho da morte, na sua impetuosidade e arrogância, dizia as coisas e ninguém questionava. Enquanto Onjian, o filho de Orumilá, dizia as coisas e era criticado.
Uma certa feita, Alê, o filho da morte, e Ongian, o filho de Orumilá, se encontraram no mercado. Quando Ongian, o filho de Orumilá, chegou, Alê, o filho da morte, estava dizendo às pessoas que a lua crescente apareceria no cosmos, num determinado dia, num determinado momento. E aquilo estava determinado porque ninguém podia questionar o filho da morte. Alê não aceitava ser questionado. Era um ditador totalitarista. Ongian, o filho de Orumilá, chegou naquele momento e questionou Alê, o filho da morte, dizendo que a lua crescente não apareceria no dia, na hora tal, como Alê, o filho da morte, estava dizendo. Alê, agredido, ferido pela audácia de Ongian em atravessar o teu caminho, jurou ele de morte, sentenciou ele de morte. Ongian voltou para sua casa e compartilhou com o seu pai Orumilá o que havia acontecido no mercado. Orumilá, que não deixa nada passar batido, foi ao oráculo de Ifá e consultou o que deveria ser feito. O oráculo de Ifá recomendou que Orumilá servisse a encruzilhada com o ebô funfum, né? Ebô funfum é uma canjica branca, né? Funfum branca sem nada. Orumilá deveria colocar numa encruzilhada ebô funfum. E assim foi feito. Depois que Orumilá colocou na encruzilhada ebô funfum, ele contratou Exu, né? Para que Exu mudasse o ciclo lunar. Então foi feito o sacrifício para Exu. Exu colocou uma bandeira branca na lua crescente, para que ninguém a visse. E foi assim que Ongian, com a graça de Exu, trapaceou a convicção da morte, de Alê, o filho da morte. Alê ficou cabrunhado, envergonhado, enquanto Ongian se alegrava da má sorte de Alê. É óbvio que nessa narrativa, nesse tanto, está claro para nós que Alê, o filho da morte, estava certo. A lua crescente de fato apareceria ali. Ongian desafiou o filho da morte na sua prepotência e foi jurado de morte. Ele não tinha outra coisa a ser feita a não ser consultar o oráculo e barrar o efeito da morte sobre si e solicitar a Exu que Exu mudasse a ordem das coisas. E foi exatamente o que Exu fez. Exu mudou a ordem das coisas. E nesse verso de Ossafum, a gente pode ver claramente que Exu faz o certo virar errado e o errado virar certo. No caso desse verso de Ossafum, Exu fez o certo virar errado. Porque a morte não estava errada, ela estava certa, o filho da morte. A lei estava certa. No entanto, se Orumilá não tivesse contratado o serviço de Exu, Ongian seria morto pela morte. Para livrar o seu filho da morte, Orumilá contratou o malabarismo cósmico de Exu. Por que o malabarismo cósmico? Porque Exu, gente, tem o poder, tem o malabarismo de modificar as coisas. E Exu não tem juízo moral. Exu não tem uma noção moral. Exu não tem uma perspectiva moralizada, moralizante como a gente tem. Então, o que é certo para você, necessariamente não é certo para Exu. O que é errado para você, necessariamente não é errado para Exu. Então, o nosso juízo não dá conta de conter e de deter Exu. Porque o juízo de Exu é um juízo outro. Ele não está necessariamente em consonância com o nosso juízo, com as nossas convicções, com as nossas certezas. As nossas certezas, as nossas convicções não apreendem Exu, não captura Exu.
A gente não consegue conter Exu, porque Exu é incomensurável. Então, quando a gente vai pedir a Exu algo, esse algo está sob o juízo de Exu. Porque Exu é um grande juiz. Exu é mais juiz do que Xangô. A gente fala que Xangô é o orixá juiz. Não, Xangô não é o orixá juiz. Existe essa literatura, existe essa perspectiva. Essa perspectiva foi criada na diáspora, né? Porque ele é o orixá rei. Ok, não tem problema. Ela também tem a ver com Xangô, tá? Mas Exu é muito mais juiz que Xangô. Exu tem muito mais o poder de ajuizar, de emitir parecer sobre as coisas do que Xangô. Se a gente fosse classificar um orixá como o grande juiz de Olodumare, com toda certeza é Exu. Porque Exu tem um poder, gente, e ele não precisa consultar o Olodumare. Essa é a vantagem de Exu. Exu tem poderes que ele não precisa consultar o seu superior. Isso quer dizer que Exu pode agir por si só. Por isso que ele tem poder de juiz. Por isso que ele tem poder de justiça. E por isso que Exu é muito justo. Ele é tão justo que ele tem autoridade para fazer o certo virar errado e o errado virar certo. Oxum não tem essa autoridade. Xangô não tem essa autoridade. Obatalá não tem essa autoridade. Ogum não tem essa autoridade. Nenhum outro orixá tem a autoridade que Exu tem de fazer o certo virar errado e o errado virar certo. Só Exu tem essa autoridade. Só Exu tem essa incumbência. Porque ele tem o poder de justiça. Ele tem o poder de agir em nome de. Então Exu pode agir em nome de Olodumare, sem precisar consultar ele. Porque ele tem esse poder de justiça. Então ele faz, de fato, o errado virar certo e o certo virar errado. Como na narrativa que eu acabei de dizer. Para proteger o filho de Olumilá da morte, para proteger Onjian da morte, do juramento de morte de Alê, o filho da morte, Exu entrou em cena. Porque Exu viu que as intempéries, as diabluras de Alê, são unilaterais, são voluntárias. Então Exu barrou. Por mais que Alê estivesse certo, de fato a lua crescente iria aparecer mesmo. Mas Exu barrou a sandice de Alê, que acha que pode sair matando todo mundo a hora que quiser. Então Exu, vou mudar. Ele coloca uma bandeira branca na frente da lua e a lua não aparece. Mas a lua estava lá, só que ela foi escondida por Exu. Então essa narrativa só é um exemplo das muitas diabruras que Exu realiza, fazendo as coisas saírem de outras formas, de outra maneira, que não aquela esperada. Agora, como é que eu convenço Exu a fazer por mim algo desse tipo? A primeira coisa é, você precisa convencê-lo. Porque Exu é o orixá que você pode comparecer diante dele de forma humana. Não precisa ser falso, dissimulado. Não precisa montar um personagem para Exu, aquela coisinha todinha que você desenha, né? Você não precisa criar um personagem para Exu, porque Exu te conhece. Exu sabe quem você é. Mesmo na história que eu acabei de contar, Onjian, o filho de Olumilá, não era froxicheiro, não era santo esse menino. Ele poderia muito bem ter passado pelo mercado e deixado o Alê falando. Para que ele foi bater boca com o filho da morte? Então esse menino também tem lá as suas diabluras, diríamos assim. Né? Por que eu estou dizendo isso? Para dizer para você, devoto de Exu,
que você pode comparecer diante de Exu com a sua verdade, com a sua humanidade, com a sua miséria, com o seu ego, com a sua prepotência, com a sua arrogância. Você pode comparecer diante de Exu Orixá tal como você é, sem passar batom, sem fazer maquiagem, sem vestir uma roupa bonita. Porque, de qualquer forma, minhas caras e meus caros, Exu vai te ver como você é e vai te julgar. Esse é o detalhe de Exu, ele vai te julgar. Diferente de Xangô. Não convém você aparecer diante de Xangô tal como você é. Para você aparecer diante de Xangô, é bom você estar em bom estado. Para você comparecer diante de Xangô, é bom que você esteja muito bem. Xangô não vai querer falar com você se você estiver de uma forma que é inadmissível para ele. Xangô é muito meticuloso. Xangô não é Exu. Então, se você quer falar com Xangô, se arrume. Sobretudo, arrume o teu interior, né? Porque o aspecto externo é o de menos. Arrume o teu interior. Organize o teu interior. Organize suas intenções, organize o teu coração, organiza a sua vida. Porque cuidado com o que você vai pedir para Xangô. Muito cuidado. Porque Xangô costuma dar razão a outra pessoa. Mesmo você sendo devoto dele, mesmo você sendo filho dele, Xangô, aí que entra o senso de justiça de Xangô. O senso de justiça de Xangô não é o senso de justiça de Exu. O senso de justiça de Xangô é o senso que olha para os dois lados. Você vai falar para Xangô de alguém. Xangô vai acatar a sua fala, vai acatar o que você está falando, mas ele vai investigar o outro lado. Exu, necessariamente não. Exu, você só precisa convencer ele que a sua verdade, que vale a pena ele brigar pelo que você está dizendo. Olha que interessante a diferença. Enquanto Xangô vai olhar para os dois lados, e por mais que você é devoto dele, se você estiver mentindo, se você estiver usando de má fé, se você estiver usando de inverdade, Xangô vai dar razão para o outro e vai defender o outro. Exu não. Exu, você convence ele. Você faz a sua defesa. Olha aí o pulo do gato na relação com Exu. Você faz a sua defesa para Exu. Se Exu convencer que a sua defesa, que a causa que você está trazendo para ele é uma causa que vale a pena, mesmo que o outro esteja certo, mesmo que o outro, a outra situação, a outra circunstância esteja mais certo do que você, Exu vai comprar a tua briga. Olha aí, é assim que Exu funciona. E como é que a gente convence Exu? Olô, Exu é um orixá que gosta de comer. Exu é um orixá que gosta da festa. Exu é um orixá que gosta da dança. Exu é um orixá que gosta de atenção. Exu é um orixá que gosta que cantem para ele, que celebre ele. Então, quando você vai levar uma causa para Exu, a primeira coisa que você tem que fazer é preparar o ambiente, tornar o ambiente onde você vai conversar com o Exu um lugar agradável. Um lugar onde Exu sinta vontade de estar. E como é que Exu sente vontade de estar? Você tem que servir ele bem. Você não chamou ele? Lá no Exu, lá no Exu. Ô Exu, quero falar contigo. Quando você fala lá no Exu, você está dizendo, Exu, vem aqui, eu quero conversar contigo. Então você chamou. Você precisa ali ofertar a ele
coisas que agradam a ele. E às vezes coisa pouca. Às vezes não é coisa muita. Deixa por muito. Deixa para você dar muito depois que ele fizer o que você pediu. Então você conversa com ele, você abre o teu coração para ele, não minta, conta a sua verdade, fala o que você está sentindo de verdade. Deixa Exu entender que o que você está falando para ele é o que você precisa, é o que você deseja, é o que você quer, é o que você necessita, é a sua humanidade. Quanto mais humano, quanto mais verdadeiro você for para Exu, maior a possibilidade dele assumir a tua causa. Tipo, uma certa feita um garoto me procurou porque ele não estava indo muito bem no trabalho, não estava desempenhando muito bem a sua tarefa, as suas funções no trabalho, e o chefe dele iria mandar ele embora. Com certeza mandaria ele embora. Ele não estava fazendo direito, né? Se você não está cumprindo aquilo que você acordou, não dá para você ficar, né? Só que o menino estava passando por um momento muito complicado, muito difícil, ele não podia perder o emprego. Ele veio até a mim, me pedindo para socorrê-lo. Eu fiz um dapelé, fiz uma consulta ao oráculo, eu não vou a nenhum orixá, inclusive Exu, sem falar com o oráculo, né? Não vou de forma voluntária, a não ser que eu quero agradecer, a não ser que eu quero falar com o Exu de uma forma em agradecimento, né? Fora isso, eu vou ao oráculo para situar, né, para poder entender a situação. No caso desse garoto, desse cliente, eu fui ao oráculo para entender o que estava acontecendo. E o oráculo confirmou, de fato, que ele seria mandado embora. E seria mandado embora porque estava sendo leviano, não de forma injusta. Ok, fiz o que o oráculo determinou, fiz o ebó no garoto, e uma das coisas que Ifá indicou ali foi dar de comer Exu, para que Exu virasse a má sorte dele, não é verdade? Então fomos falar com Exu, e eu fui pedir a Exu que virasse, que modificasse a má sorte que estava sobre o garoto. E fiz o garoto falar para Exu, abrir o coração para Exu. Diga para Exu por que você não pode ser mandado embora. Diga para Exu por que o momento que você está vivendo e por que esse menino falou com tanta convicção que ele estava vivendo, que quando ele levantou, eu já sabia que Exu tinha assumido a causa dele. Então foi dado o sacrifício que Exu, que Ifá indicou, né? Foi colocado ali o sacrifício que Ifá indicou. E depois de um mês, quando virou o mês, isso era lá por volta do dia 10, né? Quando virou o mês seguinte, de fato, o rapaz não havia sido mandado embora. E foi Exu que agiu. Foi Exu que fez o certo virar errado. No caso aqui, o errado virar certo, né? Então, aquilo que seria um erro na vida do consulente, favoreceu a ele, né? Exu mudou, Exu modificou a cena, Exu alterou a ordem das coisas, porque ele é o orixá da ordem e da desordem, não é? Então ele tem poder de alterar a ordem das coisas. Ao contar essa experiência, o que eu quero dizer para você? Quando você vai falar com o Exu, seja no seu Ibá, seja na encruzilhada, gente, porque não precisa de ter Ibá para falar com o Exu, qualquer pessoa pode falar com o Exu. Você não tem o Ibá de Exu, você não tem assentamento de Exu, vai na encruzilhada. Exu mora nas encruzilhadas, Exu mora nos caminhos. E lá na encruzilhada fala com Exu. Abra o teu coração para Exu. Diga qual é a tua verdade para Exu. Chama Exu para ele assumir a sua causa. Porque, gente, Exu é o movimento do universo. Exu quem está movendo todas as coisas no universo. É Exu quem está mobilizando, agitando, provocando, comandando as ondas de frequência gravitacional. Se Exu quem está fazendo todo esse movimento do universo, toda essa frequência do universo funcionar, então ele é detentor de uma energia poderosa que permite, inclusive, que as coisas aconteçam.
É Exu quem permite que as coisas aconteçam. Porque é Exu quem está comandando a frequência. Exu quem está determinando a frequência. Exu quem está fazendo com que a frequência não pare, não cesse. Obter o favor de Exu é corresponder a essa frequência. É entrar nessa frequência. Por isso que não existe causa perdida para Exu. Não existe causa que Exu não entre em ação. Não existe causa que Exu não assuma para resolver. Porque toda a frequência pertence a ele. Toda a energia pertence a ele. Ele é o grande Alaxé. Ele é o grande Babalaxé, né? O grande senhor do axé. Ele é o detentor do axé. Então não há demanda que Exu não queira resolver. Não importa qual é a sua demanda. Não existe demanda que Exu não queira resolver. Não existe demanda que Exu não vai assumir. Não existe problema que Exu não vai querer resolver. Ah, Ulô, mas se não der certo? Se não der certo, meus caros e minhas caras, você não ativou Exu devidamente. Se não der certo, você não conseguiu habitar essa frequência. Se não der certo, você não colocou muita fé, você não colocou muita convicção, você não se entregou de coração. Porque quando você pedir alguma coisa a Exu ou a qualquer um dos orixás, você precisa ter muita convicção. Você precisa ter muita fé. Você precisa acreditar profundamente. Quando você desacredita, quando você coloca em dúvida, quando você deixa a ansiedade tomar conta, você descredibiliza a força. E quando você descredibiliza a força, uma conexão que foi montada, que foi ativada lá no momento do orô, ela vai desativando. Por quê? Porque a sua frequência, a sua energia não está permitindo que essa energia te favoreça. 99% dos ebós, das graças que as pessoas pedem às divindades, elas não funcionam porque as pessoas não acreditam. Elas não funcionam porque as pessoas são tomadas por uma ansiedade, e ansiedade é energia que acaba por bloquear esse acontecimento. As pessoas andam tão ansiosas, as pessoas andam tão devotadas ao seu ego, que elas sequer conseguem esperar. Elas sequer conseguem dar tempo da feitura das coisas, porque o tempo do orixá não é o meu tempo. O tempo do orixá não é o tempo da minha exigência. Você pode colocar um trabalho inteiro por terra, você pode jogar um trabalho inteiro por terra, um trabalho espiritual, se você não se acalmar, se você não se conectar, se você não deixar o teu corpo, a tua mente, o teu coração presente. Quando você começa a desconfiar, quando você começa a ficar em cima, né? Você fica em cima do babalaô, do babalorixá, não dá tempo, né? Não se entrega, não tenha dúvida que isso vai diminuindo a frequência até que ela apaga e nada acontece, até que ela encerra, nada acontece. Se a frequência do teu trabalho desativar, o trabalho foi em vão. E não é culpa do babalaô, do babalorixá, da elorixá, da mãe de santo. Embora tenha o outro lado dessa moeda. Tem também o lado de que tem pessoas, pai de santo, mãe de santo, babalorixá, elorixá, babalaô, ialaô, que seja, que também não consegue ativar Exu, gente. Porque também não é muito fácil. Entende? Não partam do pressuposto que o pai de santo, a mãe de santo, o babalorixá, elorixá, babalaô são perfeitos. A pessoa pode estar num momento que ela também não conseguiu ativar aquela energia. Ela não conseguiu pactuar aquela energia. Porque você precisa de pactuar a energia.
Quando você demanda uma coisa para um orixá, sobretudo para Exu, você precisa pactuar isso. Você precisa amarrar bem isso. Você precisa definir bem isso. Você precisa acordar bem isso. Então, o uso da palavra é muito importante porque o orixá sente a nossa palavra, que também é energia. Então, quem está conduzindo o orô, quem está conduzindo o rito, a liturgia, precisa saber amarrar bem isso, precisa saber pactuar bem isso. Porque quando a gente começa a falar, essa palavra tem poder, essa palavra é ofó, essa palavra determina ali as coisas. Então é fundamental que exista no Pai de Santo, na Mãe de Santo, no Babalorixá, no Elorixá, no Babalaô, na Ialaô, essa competência para amarrar, né, para poder contratar bem o que foi ali definido, porque é pactuado. Por isso que muitas das vezes tem sangue, né? Quando tem sangue ali, ó, aquilo está muito bem pactuado. Ai, dei um galo para Exu. Dar um galo para Exu não é uma coisa à toa. Quando você dá um galo para Exu, e ali você está dando um galo porque você está pagando uma dívida, ou porque você está demandando uma situação para ele resolver, você está formalizando um pacto. Nas tradições de sacrifício, o sangue animal simboliza pacto. Então, há uma pactuação. Se o pacto foi bem feito, não tem por que o orixá não te favorecer. Agora, se o pacto não foi bem feito, da parte do Babalorixá, da Elorixá, do Babalaô ou do Pai de Santo, a coisa também não vai funcionar. Então, o trabalho, o ebó em si, ele é feito em 3 articulações, né? A da divindade, a do sacerdote, da sacerdotisa, né? No caso do Pai de Santo, da Mãe de Santo, do Babalorixá, da Elorixá, do Babalaô, e também do consulente. Essas 3 coisas precisam estar muito bem irmanadas, muito bem conectadas, para que essa feitura ela chegue ao propósito dela. Se isso foi bem definido no oráculo, se isso foi bem construído no oráculo, se o oráculo deu abertura para isso ser conduzido. Então, por isso que tudo tem que partir da consulta oracular. A consulta oracular precisa primeiro determinar isso, ver que isso tem abertura, ver que isso tem possibilidade. Você pode ir direto no Exu e contratar com ele? Pode. Mas se eu tenho o oráculo de Ifá na minha mão, com toda certeza eu vou consultar primeiro o oráculo de Ifá. Porque Ifá sabe todas as coisas, então eu vou saber de Ifá. Tá tranquilo eu ir até a Exu e contratar isso? E solicitar isso? E demandar isso? Se Ifá falou que sim, eu já estou com mais de meio caminho andado. Agora, o próximo passo é meu com Exu, porque mesmo Ifá tendo falado sim, eu vou ter que convencer Exu a trabalhar para mim. Eu vou ter que convencer Exu a fazer isso para mim. Eu vou ter que convencer Exu a comprar minha briga, a assumir a minha demanda. Essa parte de convencer Exu a assumir minha demanda é uma tarefa exclusiva minha ou de quem está falando em seu nome. No caso aí, o Pai de Santo, a Mãe de Santo ou o Babalaô. Ele vai ter que assumir esse papel. Ele, o Pai de Santo, vai ter que ser o teu porta-voz. É ele quem vai falar em seu nome. É ele que vai dizer em seu nome. E ao dizer em seu nome, ele precisa contratar muito bem isso. Depois do trabalho feito, aí vem o papel do consulente. De manter a sintonia com esse trabalho, de manter a conexão com esse trabalho, de manter o agradecimento desse trabalho, partir do pressuposto que já foi aceito, já está funcionando. Então, ser grato. Isso é entrar na frequência. Quando você já tem consciência de que você já é vitorioso, que você já ganhou a causa, que aquilo já está te favorecendo, isso está dizendo que você já está na frequência, que você entrou na frequência, que você está surfando na onda. E se você está surfando na onda, você está dentro do axé.
o axé está te favorecendo, o axé está te abençoando, o axé vai levar a cabo aquilo que você solicitou, o axé vai executar aquilo que você pediu, porque você está na frequência, você está vibrando na frequência, você está exalando a frequência, você não está emitindo negatividade, ansiedade, questionamento, dúvida, barraco, confusão. Você não está ligando para o seu babalaô, para o seu pai de santo e desaforando ele, xingando ele. Cara, a pessoa acabou de fazer um trabalho, você está batendo boca com ele? Você está buscando mesmo que a coisa não dê certo, porque ele é o veículo. O seu pai de santo, a sua mãe de santo, o seu babá, a sua iá, é o veículo do trabalho que foi feito. Então é claro que o trabalho que foi feito tem a ver com a energia dele. É claro que o trabalho que foi tem a ver com a outorga dele. Aí, não passou uma semana, você está ligando para ele, cobrando dele, desrespeitando o tempo que ele te deu para poder acionar o sagrado. Porque tem isso, as pessoas acham porque elas pagaram, elas podem mandar, elas podem determinar, elas podem falar o que quiser. Você está enganado, queridinho, queridinha. O que você pagou não tem nada a ver com o pai de santo, a mãe de santo. O que você pagou é o sacrifício. O que você pagou não é nenhum agrado que você está dando ao pai de santo, à mãe de santo. O que você está pagando para o pai de santo, para a mãe de santo, para o balaô, para o babá, para o iá, não torna ele seu funcionário, seu empregado. Pelo contrário, o que você está pagando é parte do sacrifício. O que você está pagando é parte do processo que está acontecendo. Não torna o seu pai de santo o seu empregado, o seu funcionário. Então, não fale com ele como se ele fosse seu empregado, porque ele não é seu empregado. O seu dinheiro não significa nada, porque é você quem está pedindo o trabalho. É você que pediu a consulta. É você que está necessitado. Entende? Ele vai dispor de um tempo para organizar toda uma pauta espiritual para atender o teu pedido. O seu dinheiro entra como parte do sacrifício. A parte primordial do sacrifício. Porque com esse dinheiro ele vai comprar o material que ele precisa, ele vai comprar as coisas que ele necessita, ele vai cuidar da vida dele, porque esse dinheiro também é para pagar a água dele, a conta dele, a luz dele, o telefone dele. Esse dinheiro também é para subsidiar o sacrifício de dedicar uma vida ao orixá. Porque é um sacrifício. As pessoas que são convidadas, as pessoas que têm caminho, elas sacrificam a sua vida, elas escolhem sacrificar a sua vida para o orixá, para servir o orixá. Então, alguém que está fazendo um trabalho espiritual para você, que está cuidando espiritualmente de você, merece todo o respeito do mundo. Independente do seu dinheiro. Não é o seu dinheiro que move isso. É o seu respeito que vai mover isso. É a sua dedicação que vai mover isso. É a sua honra que vai mover isso. E é isso que vai favorecer, inclusive, a tua demanda espiritual. Exu está de olho em tudo. Exu comanda tudo. Exu sabe de tudo. E não esqueça, Exu é o único orixá que está perto de você, que está o tempo todo com você e que sabe de tudo sobre você. Então não se engane. Exu escuta tudo, Exu vê tudo, Exu sabe de tudo. Exu é justo. Você pode ter prometido para Exu um bode. Se o seu comportamento não tiver condizente, Exu não está nem aí para o seu bode, ele descarta o seu bode. Porque Exu não é facilmente comprado. Você não compra Exu facilmente. Não é isso que acontece. Você contrata Exu. Você convence Exu a fazer por você o que você não está conseguindo fazer. E aí, lógico, você vai presenteá-lo. Só que Exu não está na sua mão. Porque eu vou dar um bode para Exu. Não, Exu não está na sua mão. Você que está na mão de Exu. Porque ele pode desistir do seu bode. Tem muita gente dando bode para Exu. Tem muita gente dando fruta para Exu. Tem muita gente dando comida para Exu. Então ele cancelar o seu, desistir do seu, é daqui para ali. Agora, a sua postura, o seu comportamento, a sua atitude
vai fazer com que Exu brigue por você, vá atrás das suas coisas, porque, como eu disse, ele é justo e ele está em todos os lugares. Ele consegue mover tudo e todas as coisas. Que Exu, o grande orixá, o proto-orixá da existência, a própria matéria da existência, seja por nós e seja conosco. Que a gente possa sempre manter ativado o Exu no nosso corpo. E que a gente possa ter sempre vida, vitalidade, força, energia, prazer, tesão. Porque ter Exu significa isso. Ter Exu significa ter a força da vida dentro da gente. Ter a força da disposição, a força da disponibilidade. Ter Exu significa ter movimento. Uma pessoa que tem o Exu ativado no teu corpo não está paralisada, não está paralítica, não está dobrada, não está subjugada, não está jogada no chão. Uma pessoa que tem Exu está altiva. Uma pessoa que tem Exu, uma pessoa que tem o seu Exu desperto, o seu Elebara, o Exu Bara, o Exu que mora no teu corpo. Se este Exu está desperto, meus queridos, minhas queridas, solta, só vai. Que Exu abençoe, que Ifá abençoe, que Xangô abençoe, que Amin Oxum abençoe. Um ótimo dia a cada um e a cada uma. Laro Exu, Laro Exu, Laro Exu, Exu é Mojubá.